Imagina o seguinte, após ter passado 17 anos em coma, um homem acorda, sendo recebido por seu sobrinho Takafumi. O que o sobrinho do homem não sabe é que o mesmo guarda poderes mágicos e itens fantásticos, todos esses vindos direto de um outro mundo. Um mundo que guarda muitas histórias. O anime de que estamos falando é Isekai Oji-san. A história começa com Takafumi caminhando até um hospital. Lá dentro, ele encontra seu tio, o qual sofreu um acidente há 17 anos e entrou em um coma. Agora, mesmo que acordado, o homem parece muito estranho. Sempre que se dirige a Takafumi, ele fala em uma língua indecifrável, o que faz Takafumi apenas pensar que seu tio endoidou. Seu tio, percebendo que seu sobrinho não está o entendendo, começa a falar em japonês. Segundo ele, ficar 17 anos falando outra língua o deixou mal acostumado. Takafumi continua incrédulo. Isso enquanto é obrigado a ver seu tio se comunicando com essa língua estranha, até com a enfermeira que vem checar sua temperatura. Após um certo silêncio, Takafumi explica que sua família entrou em brigas por causa do coma do seu tio, e de que as coisas foram bem difíceis. O tio então escreve algo em um pequeno livro, aponta para sua cabeça e fala coisas estranhas. Só para então olhar para Takafumi e dizer que provará a ele que viveu em um outro mundo por todo esse tempo. Erguendo a sua mão, o tio de Takafumi fala vários feitiços em voz alta, mas nada acontece. Takafumi, já desistindo de seu tio, tenta explicar a ele sobre uma forma dele se autossustentar, quando subitamente seu tio fala o feitiço em japonês, fazendo assim seu feitiço de vento finalmente funcionar. Ao ver tal cena, Takafumi imagina aventuras em um mundo de fantasia, e de imediato desiste de mostrar a seu tio a dura realidade que antes iria mostrar. Após ser surpreendido por mais um pequeno feitiço, Takafumi é questionado sobre como a SEGA tem andado nos últimos anos, e se ela ganhou na competição contra a Nintendo. Ai, hein, tio, tenho péssimas notícias. Takafumi tenta fugir do assunto, mas acaba revelando que a SEGA parou de fazer consoles há muito tempo, decepcionando e muito o tio dele, que novamente usa o pequeno livro e fala algumas palavras. Ao ser questionado por Takafumi, seu tio explica que aquilo é um feitiço para apagar memórias. Ele até mesmo decide mostrar memórias passadas que ele já tivera, fazendo Takafumi ler uma página do livro. Takafumi fica angustiado ao ler uma das páginas. Saber que a SEGA perdeu a guerra dos consoles realmente deve ter chateado o pobre tio. Tadinho dele. Takafumi e seu tio vão até seu apartamento. Numa pequena conversa, o tio percebe que para mostrar algo, Takafumi rapidamente pesquisou no celular, se mostrando surpreso como, entre aspas, dicionários eletrônicos evoluíram. A tecnologia avançou muito enquanto ele estava em coma. Takafumi, animado em saber sobre o outro mundo, pergunta a seu tio sobre os amigos que fez lá, mas o mesmo responde que não fez nenhum. Enquanto Takafumi lava a louça, seu tio começa a falar sobre todos serem belos no outro mundo, mas que justamente por isso, o mesmo era considerado extremamente feio, e que o tratavam muito mal, achando que ele era uma variante de orc. Enquanto conta a história, Takafumi se anima em ouvir mais a respeito. O tio dele continua, falando sobre como foi maltratado, e sobre como houve uma mulher que ele salvou, uma que nem o agradeceu. Ele então a imita, falando que ela disse não ter pedido ajuda dele e para ele não entender as coisas da forma errada. Na mente de Takafumi, vem as falas e as cenas, enquanto mesmo fica curioso sobre o que aconteceu com a mulher, mas seu tio diz que apenas a deixou em uma cidade e foi embora. De qualquer forma, o tio está animado com o fato de agora existir internet de fibra óptica e que o mesmo agora pode se comunicar com pessoas ao redor do mundo inteiro. Mas ao checar alguns comentários em seu canal do YouTube, ele percebe que há várias pessoas falando que o vídeo que ele fez mostrando magia é fake, se questionando até mesmo por que estão escrevendo LOL em todo lugar. O coitado não sabe lidar com os haters. Enquanto falam sobre avanços tecnológicos, o tio de Takafumi fala sobre uma invenção que fez no outro mundo. Enquanto mostra ao seu sobrinho a cena, o mesmo se anima, mas se decepciona ao ver que seu tio foi caçado e sua invenção foi destruída. O salvando, apareceu uma elfa, a qual se deu o trabalho de ajudá-lo. Porém, antes que ela pudesse fazer algo, o tio conseguiu se soltar com magia. A elfa então, mesmo parecendo irritada, ficou extremamente aliviada de saber que o tio ficou bem. Após mostrar a cena para o seu sobrinho, o tio recebe uma notificação de um leilão para a compra de um celular antigo. Takafumi checa o frete e percebe que o preço do mesmo é mais caro que o próprio celular. Sabendo que o frete é de graça, caso ele vá aonde o celular está, o tio surpreende Takafumi, saindo voando até o local onde o celular se encontrava.
Depois de ver seu tio voltar com o celular, Takafumi se aproveita do tio e então começa a comprar inúmeras coisas com frete grátis. Por favor, alguém arruma um tio desses pra mim. Ao tentar abrir uma caixa, Takafumi pede uma faca ao tio, mas o mesmo acaba oferecendo uma lâmina do outro mundo no lugar. O tio então explica a Takafumi de que ele possui um armazenamento interdimensional e de que ele o usa para pegar qualquer coisa que ele guardou do outro mundo. Ele até mostra pedras preciosas do outro mundo, mas nesse mundo elas não existem. Logo, não conseguem ser avaliadas e vendidas por um preço justo. Infelizmente. Após uma pequena interação, o tio de Takafumi começa a falar sobre relacionamentos. Takafumi se surpreende com o papo, mas seu tio diz que ele tem bastante experiência e de que está interessado em falar a respeito disso. Quando ele começa a falar de sua primeira paixão, o tio se lembra da infância, de como ficou apaixonado ao ver uma TV com a abertura do Sonic 2. Logo após, ele fala sobre uma garota a qual se apaixonou, mas a mesma era de um outro jogo, fazendo Takafumi se questionar se seu tio já teve um relacionamento com uma garota de verdade. O tio então mostra uma cena onde ele salvou uma garota e seus irmãos. Mas ao estender a mão para a mesma, ela se despede de seus parentes e se entrega a ele, achando que ele era um monstro. Embora o tio não perceba, Takafumi nota o quão triste é a situação e prefere que o tio continue achando que as coisas foram diferentes. De qualquer forma, o tio volta a falar da elfa de antes. Ela o salvou quando ele estava à beira da morte. Na memória, ela diz a ele para pagá-la e diz que os dois ficarão juntos, ele sempre se curvando a ela. Mas a mesma fica envergonhada quando o tio repete a parte deles ficarem juntos, achando que ele entendeu algo errado. Querendo não dever nada mais a ela, o tio caminha até a mesma e coloca um anel no dedo dela, falando que aquilo será seu pagamento. Takafumi então se questiona se o tio assumiu a responsabilidade após isso, e o mesmo responde que sim, mas a tal responsabilidade dele foi na verdade cômica, pois no dia seguinte o que ele fez foi tirar o anel da elfa e vendê-lo, dando o dinheiro que o anel rendeu à elfa. Depois de mostrar todas as cenas, Takafumi vai devolver a lâmina que o tio havia o emprestado. Mas ao fazer, os dois percebem que a posição era perfeita para um vídeo pro YouTube. E então é postado um vídeo que rendeu mais de 2 milhões de visualizações. Algum tempo se passa. As visualizações ultimamente têm caído. O tio então decide economizar a partir de agora. Logo após, o mesmo abre uma revista antiga que listou o resultado final da escolha dos leitores da Sega Saturn. Desde que foi pro outro mundo, o mesmo viveu desejando saber o resultado dessa revista. Ao saber que quem ganhou na revista foi um jogo inesperado para ele, o tio finge estar calmo. Mas logo após, o mesmo caminha até a chuva e enquanto flutua, invoca uma magia de eletricidade, reclamando em voz alta de que o jogo que deveria ter ganhado na revista era Guardian Heroes. Enquanto falam sobre RPGs, o tio mostra a Takafumi que uma vez ocorreu algo semelhante a um RPG em sua jornada. Ele então mostra uma cena onde ele, após ser atacado inúmeras vezes por um homem de uma vila, foi convidado pelo mesmo a derrotar um dragão de fogo, se utilizando de uma espada congelante pertencente ao clã do gelo. A ele é apresentado a espada Mabel, uma descendente do clã do gelo. Para quebrar o selo da espada, é preciso derreter o gelo que prende seu coração. Mas o tio, sem esperar, apenas dá meia volta e derrota o dragão com a espada que já tinha, fazendo com que Mabel permaneça no estado que antes estava. Surpreendendo Takafumi, chega uma encomenda que ele já pediu há um tempo. É um Sega Saturn, com 20 jogos. Mas receando que o tio ficaria triste, já que ele disse antes que era para economizar, Takafumi entrega o presente com receio, mostrando até mesmo que comprou Guardian Heroes junto ao console. O tio fica pasmo por um tempo, mas um sorriso parte do mesmo, muito grato pelo presente. Enquanto caminham pelas ruas, o tio começa a contar uma história sobre a véspera do ano novo no outro mundo. Takafumi se mostra interessado, o que faz o seu tio prometer contar a história mais tarde. Ao chegar em casa, o tio começa a ler o mangá que lia quando era jovem, se surpreendendo ao saber que o mangá que ele gostava já parou de ser lançado. Cumprindo sua promessa, o tio mostra a seu sobrinho uma festa de ano novo no outro mundo, embora ele estivesse isolado. Ele então comeu a comida sozinho e foi dormir em seu quarto. Takafumi questiona seu tio sobre a falta da presença da personagem antes citada, mas o tio diz que ela não estava mais com ele. Enquanto jogam juntos, o tio fala sobre como Mabel apareceu mais tarde em seu quarto. Takafumi está desesperado para ouvir sobre, embora o tio fale que não foi nada demais. Ele mostra que ela foi até ele, falando que queria ser forte e de que ela queria deixar de ser covarde. Para surpresa de Takafumi, seu tio falou lindas palavras, focando em dizer a Mabel que ninguém pode dizer como ela deve viver e de que ela mesma deve escolher seu próprio caminho. A conversa parecia estar indo bem, até o tio falar de que ela pode continuar vivendo reclusa, sem se esforçar ou melhorar como pessoa. Se ela quer ser reclusa e fechar seu coração, que seja. Ele mesmo decidiu ser recluso e ficar o dia inteiro jogando jogos da Sega. Mabel oferece a espada ao tio, mas
mas ele a recusa. Takafumi e o tio partem para comer e conversam sobre programas antigos. O tio sempre se surpreende sobre como as coisas seguiram em frente enquanto ele estava fora desse mundo. Com conversas simples e comendo soba, a virada de ano ocorre. Enquanto uma garota caminha pela rua, o tio se encontra em um banco de praça. Ele conversa sozinho e ri, enquanto uma brisa forte passa por ele. A garota acha aquilo muito estranho. É então que Takafumi a avista e a reconhece, a chamando de Fujimiya. Os dois falam um pouco sobre a vida, e então Takafumi a convida para sua casa. Fujimiya deixará suas compras em casa e então irá para a casa de Takafumi. Enquanto ela tira seu casaco, o tio de Takafumi aparece na varanda. Imaginando que ela ouviu voar e parar na varanda, o tio corre em sua direção, repetindo as palavras da magia para apagar memórias, embora ele esteja falando na língua errada. Antes de fazer Fujimiya de fato esquecer, Takafumi aparece, o impedindo. Fujimiya é então apresentada como amiga de Takafumi. O tio agradece a mesma por ser amigo de seu sobrinho e se acalma. Após as coisas se acalmarem, Fujimiya analisa a situação, falando que o tio do Takafumi é alguém que não trabalha há 17 anos e nem sequer está trabalhando agora. Embora o tio diga que é um youtuber. Ela diz a Takafumi que viu o tio dele falar sozinho na rua, mas o tio explica que ele estava apenas falando com espíritos. Insistindo em chamá-lo de louco e se preocupando com a má influência dele sobre Takafumi, Fujimiya segue falando. O tio então acaba se questionando se ela tá afim de Takafumi, o que a faz se envergonhar. Ela diz que o tio entendeu tudo errado, embora o mesmo, por ter assistido Neon Genesis Evangelion, diga que é bom entender o amor adulto. Ele até mesmo explica algo extremamente óbvio do anime, como se fosse uma espécie de revelação, quando na verdade todo mundo sabia. Fujimiya não se convence com o conhecimento do tio sobre amor com base em animes, o fazendo se explicar melhor. Ele então conta uma história sobre amor e sacrifício, uma que toca Fujimiya, embora tudo tenha vindo de um jogo, o que irrita Fujimiya intensamente. Rapidamente, surpreendendo Fujimiya, o tio coloca a mão em sua cabeça e lê seus pensamentos embaraçosos. Enquanto o mesmo vai atender a porta, Fujimiya insiste em saber quem de fato é o tio, surpreendida por ele ter lido a mente dela. O mesmo sorri e começa a se apresentar, embora as batidas na porta do entregador o interrompa. No final das contas, as coisas continuam sendo simples, da forma que devem ser. E com esse ar cômico, o episódio se encerra. E o vídeo também. Se você gostou do vídeo, deixa o like. E claro, não se esquece de clicar no vídeo aí na tela. Obrigado por assistir e até a próxima.